Ninguém ousava falar seu nome, mas ela gritou: Exu, eu te chamo! O sol matutino mal arrancava a cor do céu. A vila de Aiê, tomada pelo abandono, respirava exausta. Nas cabanas de taipa, o vento calou-se por completo, e as velas dos altares apagaram sem explicação. O sol mal beijava as palhas secas do telhado quando Ieme acordou com o coração apertado. A vila inteira rangia de silêncio. Nem o canto do sabiá se ouvia, e as velas dos altares jaziam apagadas, frias como cinzas. Ela se levantou, vestida em tecido branco já desbotado, e sentiu o axé escorrer pelos dedos como água rara. Seu olhar buscou o leito do rio, antes serpente viva que alimentava as plantações. Agora um emaranhado de rachaduras e pedras quentes sob o calor implacável. Percorrendo a rua de terra, Ieme via as crianças com olhares fundos, quase translúcidos de sede. Ouviu o murmúrio aflito dos mais velhos, que falavam de tempos em que a água corria livre, mas tremiam ao pronunciar o nome de quem poderia salvá-los. Os tambores, tão essenciais aos rituais, silenciaram há semanas, e os búzios, guardiões de previsões, não revelavam nada além de trevas. Nada se movia, nada se comunicava. Ela seguiu até a encruzilhada principal, onde os orixás costumavam ser saudados com charutos de dendê, flores e oferendas de fumo. O chão, antes firme de energia, tremia agora de vazios. Ali, o vento hesitava, e até os insetos pareciam ter fugido. Foi quando Ieme sentiu um calafrio, um puxão antigo em seu ori, a cabeça latejando com a lembrança de seu último ritual. Um ebó esquecido, uma saudação nunca feita. E percebeu o peso de sua própria culpa. Ela, aprendiz de curandeira, deixara Exu na sombra. De repente o ar estalou, um estalo seco, como se a própria terra tivesse rompido um segredo, e uma brisa rala se ergueu entre as palmeiras. Ieme fechou os olhos e ouviu um sussurro quase humano, vindouro do centro da encruzilhada. Laroye. A palavra vibrou no peito dela. Tremendo, abriu os olhos e viu, no limite da poeira, uma figura esguia vestida de vermelho e preto, com charuto aceso na boca e um frasco de dendê pendurado ao cinturão. Era Exu, mensageiro e senhor das passagens, retornando numa coluna de fumaça aromática. Ela tombou de joelhos, sentindo as lágrimas arderem no rosto. Exu aproximou-se em passos suaves. Cada pegada iluminava a terra como quem acende lanternas invisíveis. E sem falar, ergueu o frasco. A luz do sol rasgou o céu, e ele deixou o óleo escorrer gota a gota sobre a terra ressequida. A cada pingo que tocava o chão, um pulso de energia ondulava pelo solo, abrindo fendas de umidade. Ieme percebeu um filete de água surgindo, primeiro tímido, depois crescente, até formar um fio prateado que serpenteava entre as pedras, trazendo vida onde antes havia morte. O povo explodiu em assombro. Cadeiras tombaram, tambores se ergueram sozinhos e o canto das crianças voltou, hesitante, mas verdadeiro. Em um segundo, a vila inteira se ajoelhou diante de Exu, lágrimas e sorrisos misturados. Mas Ieme, com o peito martelando, sentiu uma sombra deslizar pela correnteza recém-nascida. Um sussurro sombrio brotou das profundezas do rio, agora vivo. Há um pacto antigo, selado em segredo pela pedra e pelo sangue de nossos antepassados. Ele exige um preço. Exu ergueu o charuto, agora apagadíssimo, e fitou Ieme com olhos em brasa. Nenhuma palavra foi dita, mas seu olhar carregava o peso de eras. Aquele milagre, o renascimento do rio, viera com uma dívida que rugia como um leão adormecido. Ieme entendeu que a simples restauração não bastava. Ela precisava desvendar a verdade por trás do pacto ancestral. O destino de Ana, a neta de mãe Jurema, a matriarca que guardava segredos enterrados, pendia de um fio. E Ieme soube que, antes que as águas pudessem fluir livremente para sempre, teria de enfrentar um sacrifício ainda maior.
Enquanto o povo dançava em volta do rio renascido, Exu desapareceu em nuvem de fumaça, deixando um rastro de dendê perfumado no ar. Ieme ficou sozinha na encruzilhada, os pés fincados na terra viva, sentindo o pulso do axé retornar ao seu ori. Por trás da alegria, porém, ecoava a promessa de perigo. Algo ancestral observava, pronto para cobrar seu preço terrível. Ela respirou fundo, ergueu o rosto para o céu agora aberto e sussurrou quase para si mesma. Laroye, Exu, eu aceito minha missão. E o vento, desta vez, respondeu com um sussurro grave, carregado de mistério. Então prepare-se, Ieme, pois o verdadeiro desafio só começou. Exu reapareceu na encruzilhada antes do amanhecer, sob um céu tingido de púrpura e cinza. Ieme o viu surgir entre a névoa fina, o charuto apagado ainda na boca, a postura inabalável. Seu corpo reluzia um pouco de óleo de dendê, lembrando-a do milagre e do preço sussurrado. Ela engoliu o medo, segurou a ponta do pano branco que vestia e se aproximou. Ieme, disse Exu com voz firme, mas sem tom de julgamento. O rio voltou, mas só por hoje. A dívida dorme nas cavernas do leito. Amanhã ele pode secar de novo. Ela sentiu o peito apertar. A promessa de água era breve, como um sopro divino que precisava ser mantido por força humana. Os povos da vila falavam, entre um gole de água e outro, que Mãe Jurema guardava a chave do pacto ancestral. Era ela quem sabia o sacrifício real, algo vivo, algo puro, algo de valor maior que ouro. Enquanto Exu se afastava, escorregando por entre árvores retorcidas, Ieme correu para a casa de Jurema. Achou a velha sentada num banquinho de madeira, ao lado de um pilão entalhado com símbolos de Ogum e Oxum. O olhar de Jurema era um lago profundo, tranquilo, mas cheio de segredos submersos. Mãe, ela começou, sem ar. Preciso saber o que custa essa água que voltou. A matriarca fechou os olhos. O silêncio pesou um segundo, depois ela falou como se arrancasse uma dor antiga. Há gerações, nossos antepassados selaram um pacto com a pedra que dormia no leito do rio. Em troca da fartura, entregaram a energia de uma vida pura, a de uma criança nascida sob eclipse. Se o rio corria, a vila florescia, mas ao primeiro sinal de ingratidão, o rio secava e a criança desaparecia. Os olhos de Ieme se encheram de lágrimas. Ela lembrou-se de Ana, a neta doente, pálida como brasa apagada, gemendo por um gole d'água. A vida de Ana se entrelaçava ao destino do rio, e agora do pacto. E Ana, Ieme sussurrou, será ela o preço? Jurema ergueu o rosto, a pele vincada pela dor. Foi minha decisão, minha falha. Ela carrega o selo do eclipse. Sem Ana, o rio não teria sido selado. Mas posso desfazer o pacto, com sangue, com dor, com um ebó inédito. Só temo o que possa surgir das profundezas se rompermos o selo. Ieme sentiu um nó na garganta. Desfazer o pacto significava libertar uma força adormecida, talvez mais antiga que o próprio Orum. Algo que, uma vez solto, não pediria apenas a vida de uma criança, mas de toda a vila. Exu me trouxe a vida de volta, disse ela, firme. Ele me mostrou que nada se move sem ele. Mas agora preciso saber como honrar Exu e salvar Ana sem libertar o caos. Jurema inclinou a cabeça. Do braço puxou um pequeno cesto de palha. Dentro estava uma adaga de lâmina fina e um punhado de sementes de guiné. Isso é para Exu. Corte o punho e misture seu sangue ao dendê. Derrame nas 4 direções, cantando o nome dele. Depois abra o selo com meu ebó, fume o guiné, asperja o pó pela margem e peça perdão em voz alta. Se o espírito do rio for misericordioso, ele poupará Ana, mas se sentir traição, clamará por mais. Ieme engoliu seco. O sacrifício era pessoal, doloroso, sangue próprio, ebó profundo. Mas ela entendeu. Restaurar o movimento exigia coragem e entrega. E mais que isso, respeito. Na encruzilhada, sob o primeiro raio de sol, Ieme realizou o rito.
Com a adaga, fez um corte leve no punho e deixou o sangue pingar no dendê. Exu apareceu na bruma dourada do amanhecer, e Ieme viu, nos olhos dele, uma centelha de aprovação. Mas, ao entoar o canto de perdão, um som gutural ecoou do rio. Não era água, mas um riso longo, profundo, como se as próprias pedras zombassem do sacrifício. Ieme fechou os olhos, o coração disparado. Perdoa-nos, espírito do rio. E o riso cessou. Mas no lugar onde esperava ver água, surgiu uma sombra sinuosa, negra como breu, movendo-se sob a superfície seca. Iemi entendeu que havia aberto não apenas o selo do pacto, mas uma porta para algo ainda mais antigo, algo que observava pacientemente o preço que seria pago. O rio tremia, as margens gemiam, e Iemi soube com tremor na voz que o real desafio ainda estava por vir. O céu amanheceu com nuvens pesadas, sem um raio de sol penetrar a neblina que envolvia o leito reumático do rio. Ieme sentiu o frio subir pela coluna, enquanto observava a sombra negra rastejar sob a terra rachada, como uma serpente de breu que aguardava o momento de emergir. O murmúrio da vila chegava distante. Crianças chamavam suas mães. Mulheres carregavam baldes vazios, e o vento permanecia mudo, como se medisse cada palavra antes de fugir. Ela se virou para Exu, que aparecera atrás dela tão rápido quanto o sussurro de um tambor. O mensageiro havia assumido postura firme, as mãos pousadas no cachimbo de madeira escura. Os olhos em brasa examinaram o fluxo incipiente de água, agora turva, como se contivesse fragmentos de sombra. O espírito do desequilíbrio não se saciou, disse Exu, a voz grave ecoando no silêncio. Vocês o despertaram, mas não o aplacaram. Ieme apertou os punhos, a dor do punhal latejando no braço. A cada respingo de sangue misturado ao dendê, ela sentia o sacrifício vibrar em sua pele. Respirou fundo, buscando força na memória do canto de perdão. Eu fiz o que me indicaram, respondeu, a voz embargada. Mas sinto que falta algo. A dívida continua viva. Exu moveu os ombros, trazendo ao rosto o mais leve esgar de ironia. A dívida cresce quando se ignora o preço. Mãe Jurema falou de perdão, mas esquecemos do temor. Perdoar não apaga o contrato ancestral. É preciso nutrir o equilíbrio com oferendas diárias. Enquanto falava, a sombra se agitava, projetando vultos entre as pedras. Ieme percebeu estranhos símbolos incandescentes surgindo no solo, linhas retorcidas que formavam um selo profano. Era como se o próprio rio tentasse escrever um feitiço de vingança. Aquilo é um nó de desequilíbrio, explicou Exu, baixando o tom. Cada traço é um pedido de alimento ao caos. Iemi sentiu o estômago embrulhar. Se não desatasse o nó, o rio secaria de novo. E talvez levaria algo ou alguém da vila junto. Inspectar cada símbolo significava enfrentar o espírito face a face. Então o que faço? Sua voz saiu num fio. Exu estalou o cachimbo. Você deve andar sobre ele. Simbolicamente pisar na ofensa, recitar o cântico dos antepassados e aspergir a água bendita que sobra do rio. Mas não pode hesitar. O espírito se alimenta da dúvida. Sem perder tempo, Ieme se aproximou do primeiro traço. A superfície fria rapava a sola dos pés descalços. Ela sentiu o nó pulsar como uma ferida viva. Fechou os olhos, concentrou-se no amor pelo seu povo e entoou em Iorubá. Laroye Exu, desfaça o laço que amarra as águas ao medo. Traga a luz onde abreu. A cada sílaba, borrifava a água no chão. O selo chispeava e estalava, como um ferro em brasa. Quando tocou o último nó, ouviu um estalo profundo, como o quebrar de correntes antigas. A sombra tremeu, recuou. Ieme ergueu o rosto e viu o rio ondular, vibrar, até lançar um jato de água límpida. O coração apertou de alívio. Mas ao se virar, encontrou Exu de cabeça baixa, a expressão carregada. Você venceu o primeiro teste, ele disse, mas a dívida não é uma só. Há outros nós, outros selos. Iemi tentou sorrir, mas só saiu um tremor.
No horizonte, a névoa começou a se dissipar, revelando uma colina de pedras antigas, erguendo-se como dentes expostos. Era ali que, segundo Jurema, o pacto original fora selado. O próximo nó está na colina, concluiu Exu, apontando. Lá, a pedra guarda o primeiro pacto e o preço original. Yemi engoliu em seco, sentindo o peso do sacrifício aumentar. A colina erguia-se escura, como um convite ao desconhecido. Você enfrentará seu medo mais profundo, murmurou Exu, e só superará se levar consigo a certeza de que serve a um propósito maior. Enquanto a água corria forte sob seus pés, Yemi soube que a jornada mal começara. A colina esperava, e nela repousava o segredo do vilarejo e a próxima dívida a pagar. O vento voltou, sussurrando palavras incertas, como um canto ancestral incapaz de se calar. Yemi ergueu o olhar para o alto e sentiu o coração acelerar. Que a força de Exu me guie, sussurrou, e pisou firme na margem. E seguiu, deixando o murmúrio do rio atrás, em direção ao mistério da colina sombria. A trilha até a colina era estreita, ladeada por arbustos retorcidos que sussurravam segredos antigos. Cada passo de Yemi retinia no chão seco, levantando uma poeira fina que dançava ao cair do sol. Exu caminhava ao seu lado, o bastão de madeira cravado firme no solo como um estandarte de urgência. O ar estava pesado, carregado de expectativa e um odor sutil de terra molhada que surgia só nas profundezas. Yemi sentiu o coração pulsar como um tambor de festa, mas o medo apertava o peito. Ali repousava o pacto original, selado em sangue e dendê por antepassados desesperados. A lembrança de Ana, a criança do vilarejo, latejava dentro dela. Cada nó desatado no leito do rio abrira caminho para aquela prova final, e se falhasse, não seriam apenas as águas que secariam de vez. Quando chegaram ao sopé da colina, Exu parou. A pedra antiga se erguia como um altar erodido, coberto de musgo vermelho e veias de calcário. Pequenos sulcos formavam escritos incompreensíveis, impossíveis de distinguir à luz morna do entardecer. Lá, segundo Mãe Jurema, residia o espírito do primeiro guardião, a força que consumia o equilíbrio há gerações. Exu ergueu a voz, baixa e clara. Aqui repousa o sinal, aqui se trava o equilíbrio. Você deve vencer o próprio temor para tocar a pedra e entoar o cântico do reencontro. Os olhos de Yemi brilharam com determinação e um tremor de dúvida. Ela avançou, cada passo pressionando o solo como se buscasse gravar seu destino na terra. Ao erguer a mão para tocar a rocha, a superfície rugosa vibrou, reverberando um som grave. Um lamento ancestral, um clamor por justiça. O ar tremeu e ela percebeu. Não bastava entoar palavras, era preciso colocar o próprio coração no cântico. Com voz trêmula, iniciando em Yorubá, ela buscou o tom profundo. Laroye, Exu, que o mensageiro abra o caminho, que o caos se transforme em vida. A pedra se iluminou com veios cintilantes de um dourado tênue, como se o axé ancestral respondesse. Mas ao chegar ao último verso, um estalo violento ecoou. Da rocha saltou uma sombra, um vulto deformado, corpo feito de fragmentos de antigas oferendas quebradas. Yemi recuou, o peito gelado. Exu empunhou o bastão, pronto, mas não atacou. A sombra ergueu um braço esquelético e apontou para ela, olhos vazios como poços de desespero. O murmúrio do vento calou. O tempo pareceu parar. Num sussurro que rompeu o vazio, a entidade falou. Vocês ousam desfazer o pacto sem pagar o preço. O tom era uma acusação que atravessava a alma. Yemi sentiu o osso do braço latejar, lembrança de todos os sacrifícios feitos. Um choque de dor misturou-se ao choque espiritual. E naquele instante Exu se aproximou, voz firme. O preço é a coragem de confrontar o erro. A vida do vilarejo e o futuro do rio dependem disso. A sombra hesitou, como se reconhecesse a verdade. Yemi, reerguendo-se,
Reuniu forças para um último verso, o mais sincero de todos. Mas, antes que pudesse cantar, um estrondo profundo retumbou pela colina, estremecendo a rocha e fazendo o vulto recuar. A pedra rachou em dois, liberando um brilho cegante. Iemi fechou os olhos para não cegar. Sentiu o axé inundar seu corpo. E no instante em que o clarão sumiu, a sombra desapareceu, deixando apenas o eco de uma pergunta não respondida. Iemi abriu os olhos e encontrou Exu ao seu lado, o olhar firme, mas carregado de aviso. A colina estava partida, mas o mistério persistia. Aquela entidade não se foi por vontade própria. Algo maior, mais antigo, despertara de dentro da pedra. E enquanto o céu escurecia com nuvens em redemoinho, Iemi soube que a verdadeira jornada estava apenas começando. A alvorada trouxe um silêncio estranho à vila. Nem o canto dos galos rompeu o ar pesado. Iemi despertou com o corpo latejando de cansaço e exalava um gosto metálico de triunfo misturado à apreensão. Exu já não estava ao seu lado. Havia voltado à encruzilhada para acender velas de dendê em memória dos ancestrais. Ela vestiu-se com cuidado, sentindo o peso do manto vermelho que Mãe Jurema lhe dera, e caminhou em direção ao templo improvisado no terreiro. As plaquinhas de oferendas ainda fumegavam, espalhando um aroma agridoce de tabaco e mel. Ao entrar, encontrou Ialorixá Amina debruçada sobre uma tigela de água, olhos fechados em prece. O rosto dela, geralmente impassível, mostrava linhas profundas de preocupação. O que aconteceu lá em cima? Iemi perguntou, aproximando-se. Amina abriu os olhos devagar, olhar vago, como se ainda estivesse entre mundos. Você quebrou a pedra, mas não matou o guardião. A voz saiu arrastada, carregada de pesar. Ele recuou para as sombras, mas ficou preso entre um canto e outro. Agora o pacto clama por conclusão. Iemi sentiu um nó no peito. O pacto ancestral aguardava um sacrifício, um pagamento que ninguém ousara mencionar até então. Ela se lembrava de Ana, a menina doente, e da promessa de Mãe Jurema de salvá-la. Mas o preço exato permanecia oculto, escondido por silêncios antigos. Exu chegou, carregando 2 velas negras e uma lamparina de barro com óleo ainda aceso. O mensageiro parou ao lado de Ialorixá e inclinou a cabeça em respeito. A força do guardião é antiga, disse ele, voz firme. Não será o silêncio que vai apaziguá-lo, mas um ato de coragem. Vocês precisam oferecer algo vivo, algo que se doe por inteiro. O rosto de Iemi ficou pálido. A ideia de sacrifício vivo ecoou como um grito, mas antes que pudesse protestar, Amina ergueu a mão. Há um caminho, continuou a sacerdotisa. Um ritual que pode selar o pacto sem derramar sangue. Mas exige que a oferenda seja feita voluntariamente, com certeza no coração e sem hesitação. Iemi respirou fundo, sentindo a brisa rasteira envolver seu corpo. Exu acendeu as velas no alto do altar, fazendo a chama dançar em sombras que pareciam sussurrar segredos. Você entende o que precisa fazer, afirmou Exu, olhando-a nos olhos. Quem escolhe o sacrifício molda o destino de muitos. A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Quem ofereceria? Um curandeiro em formação? Uma criança que sonhava com águas? Um ancião marcado pelo tempo? O olhar de Iemi se perdeu na fumaça das velas, buscando resposta no passado e no futuro. O terreiro ficou em silêncio absoluto. Apenas o tilintar da lamparina quebrava a quietude. Então, um cântico baixinho começou, vindo de fora. Era Ana, fraca, mas sentindo a presença de algo maior. Os passos da menina ecoaram como um aviso. Ela caminhava por vontade própria, arrastando o corpo débil rumo ao altar. Iemi sentiu o coração parar. Ana parou diante delas. Olhou para Iemi com olhos fundidos em esperança e medo. Eu dou minha vida, sussurrou a menina, se isso devolver o rio e curar o vilarejo. O mundo pareceu girar ao redor de Iemi. A decisão que a aguardava não era mais hipotética. Alguém se oferecia agora. O ar pesou, carregado de destino.
Exu pousou a mão no ombro de Ieme, firme, mas compassivo, e Alorixá Amina fechou os olhos, como se pedisse força aos antepassados. Iemi, com o peito apertado, sabia que não podia permitir que Ana se sacrificasse. Mas, se recusasse, a força antiga se levantaria com fúria. E quando ela finalmente abriu a boca para falar, um estrondo profundo retumbou na mata. As velas tremularam, as chamas se curvaram para fora e um vento gelado invadiu o terreiro, levando consigo um sussurro que cortou a alma. Quem ousa negociar com o equilibrista dos mundos deve pagar com o coração. Naquele instante, o dilema se cristalizou. Aceitar o sacrifício de Ana, enfrentar a fúria do guardião ou buscar um terceiro caminho impossível. Ieme apertou os olhos contra a fumaça das velas, sentindo o tempo estelar pausar antes do próximo passo. O ritual começou no coração da mata, onde troncos antigos formavam um círculo quase perfeito. As velas de dendê, agora em maior número, lançavam luz trêmula sobre folhas úmidas. Ieme, de joelhos, traçava no solo símbolos com farinha de mandioca. O cheiro terroso misturava-se ao suor frio que escorria por sua testa. Exu estava à frente, imponente, roupa negra e vermelha, vibrando como asas de corvo. E Alorixá Amina murmurava cânticos em Yorubá, convocando os ancestrais a testemunhar o pacto. A menina Ana, ainda frágil, sentava-se ao lado de Ieme, olhos fechados, mãos trêmulas sobre o colo. Ela repetia: Laroye, Exu, Laroye, Exu, como um mantra que rezava por força. O vento que antes se recusava a soprar, agora brincava entre as árvores, fazendo um coro de sussurros. Mas em cada sopro havia tensão. Uma força invisível tentava romper o círculo sagrado. Ieme ergueu o frasco de dendê ao alto, cérebro latejando com cada batida do coração. Que este óleo seja ponte e escudo, ela proclamou, voz firme apesar do medo. Exu acenou com a cabeça. Ele estendeu a mão, convocando o mensageiro interno de cada um, aquela faísca que conecta Aiê e Orum. Faça seu ebó, jovem curandeira. Deixe o axé fluir. Ieme inclinou o frasco e derramou o dendê em círculos concêntricos. O óleo escorregou no solo, formando um caminho brilhante. Um canto mais alto ecoou no terreiro. Ialorixá invocou o nome de Exu, e as folhas dançaram. Ana abriu os olhos, brilhantes de esperança, mas no momento em que Ieme pisou dentro do desenho ritualístico, um trovão estrondou no alto da mata. O céu, antes estrelado, rasgou-se em nuvens negras. Não, não! Gritou a mina, erguendo as mãos. O guardião quer teste de coragem. A chuva estourou em gotas grossas, estilhaçando o chão seco. Um vento frontal chicoteou as velas, apagando algumas, obrigando Exu a levantar e protegê-las com o manto. E Alorixá sussurrou ao vento: Volte! Retorne ao limite do terreiro! Mas o elemento não obedecia. As chamas lutavam para resistir, e o círculo mágico parecia se abrir como água, convidando o caos. Iemi sentiu o chão tremer sob os joelhos. A terra reclamava mais que palavras ou oferendas. Um sussurro profundo ecoou do centro do círculo. Coragem sem fé é vazio. A voz parecia vir do fundo da própria mata, carregada de milênios. Ana ergueu-se, olhos marejados. Eu sinto, eles estão vivos lá dentro. Ela apontou para a escuridão além do círculo. Iemi inclinou-se para a menina, o coração apertado. Não se mexa, falou baixinho. Precisamos manter o cerco. Mas era tarde. Um clarão azul cortou o céu, e uma figura emergiu das sombras. Nem totalmente sombra, nem inteiramente luz, era o guardião que protegia o pacto ancestral. Olhos de fogo fitaram Ieme, e ele ergueu um braço esguio como sinal de juízo. Exu avançou, ergueu seu opaxorô, erguendo a voz em desafio. Guardião das fronteiras, veja nossa reverência, veja o sacrifício de uma menina e a coragem de uma jovem curandeira. A figura hesitou, mas sua aura pulsava com recusa. Então, o coração do ritual disparou. O chão rachou em duas partes, bem no centro do círculo.
As velas restantes estouraram e a chuva virou granizo, batendo com violência. Exu correu para proteger Ana. Amina agarrou Ieme pelo braço, puxando-a para fora do desenho. "Abortem!" bradou a sacerdotisa. "O guardião exige mais." Ieme tentou erguer a voz, mas o trovão abafou suas palavras. A chuva rasgava tudo e o círculo sagrado se desfazia em lama. Num movimento desesperado, Exu tomou Ana nos braços e correu para os limites do terreiro, enquanto Ialorixá precipitava tapetes rituais para conter o caos. Ieme ficou para trás, ajoelhada na lama, sentindo cada gota que queimava como um aviso. O guardião ergueu-se entre troncos partidos, vulto incandescente, rodeado por sombras vivas. Seu olhar se voltou para Ieme como punhal silencioso, e quando ela pensou que não podia recuar mais, Exu surgiu ao seu lado, braços abertos como escudo humano. "O que você exige de nós?" gritou Ieme, voz trêmula, ainda dentro da chuva. O guardião inclinou a cabeça, olhos de brasa frenética. "Vocês tocaram o limite", falou, voz dobrada de trovão e areia. "Agora, provem seu valor ou deixem o silêncio selar o destino deste vilarejo." A chuva cessou tão rápido quanto começou. Ficou um silêncio surdo, cortado apenas pelo gotejar lento da lamparina de barro de Exu. Todos se entreolharam, encharcados e exaustos. Ieme apertou o manto vermelho junto ao peito. Amina fechou os olhos, resignada. Ana embolsou-se contra Exu, tremendo. E o guardião desapareceu em fumaça azulada, deixando as chamas vacilantes a definirem o fim do cerco. Ieme respirou fundo, sentindo a lama escorrer pelos braços. "Não acabou", murmurou. E, naquele instante, um coro distante de tambores ecoou da encruzilhada, como se Oldãs estivessem respondendo ao chamado de Exu. O próximo desafio se anunciava. Provar que o medo não era mais forte que a fé. O vento que sussurrava tambores na encruzilhada tornou-se um murmúrio constante, guiando Ieme, ainda encharcada de chuva e lama, para além dos limites do terreiro. Exu caminhava ao seu lado, passos firmes, o Opaxorô riscando sulcos brilhantes na terra mole. Ana, envolta no manto negro e vermelho do mensageiro, dormia em seus braços, sonhando com correntes de água cristalina. Atrás deles, Ialorixá Amina recolhia os poucos restos do ritual, rosto pensativo, consciente de que o guardião das fronteiras não perdoara aquelas oferendas incompletas. Chegaram à encruzilhada central do vilarejo, onde 4 caminhos se encontravam sob um carvalho ancestral. Ali, as tábuas do antigo altar de Exu haviam se desfeito em pó, e as marcas de cinzas de 3 gerações ainda manchavam o chão. O tambor distante intensificou seu ritmo, um convite e um aviso. Exu depositou Ana delicadamente sobre um tecido bordado e ergueu as mãos ao céu. "Meu axé, meu caminho, mostre-nos sua voz." Ieme se ajoelhou descalça, sentindo cada pedra e raiz sob seus pés. O ar parecia tremer. Ela fechou os olhos e ofereceu ao mensageiro seu próprio suor, coração e dúvidas. "Exu, eu lhe entrego o medo, me ensine a ouvir além do silêncio." Suas palavras se dissolveram na brisa. Num lampejo de luz alaranjada, uma figura infantil, um Exu jovem de sorriso travesso, apareceu ao lado do tronco. Seus olhos brasilearam curiosidade, e a capa vermelha ondulou como chama viva. "Laroie", murmurou ele, voz suave mas firme. Foi o primeiro sinal claro de que o mensageiro aceitava o desafio. Antes que pudessem reagir, o tambor cessou. O chão tremeu sob os pés de Ieme, e da terra rachada brotaram pequenas folhas verdes, como brotos de vida ressurgindo no deserto. Acordou, olhou ao redor e sorriu, como se visse o futuro. Mas o sorriso se desfez quando um eco profundo emergiu do carvalho. "Vocês despertaram o eco do pacto." A voz surgiu nas sombras do tronco, grave e distante, mas cheia de peso ancestral. Exu franziu o senho, fixando o mensageiro infantil com respeito. O jovem Exu deu um pulo, rodopiou, depois parou,
sério pela primeira vez. Para prosseguir, devem provar que enxergam o coração do outro, disse o eco. Exu, prove sua misericórdia. Ieme, prove sua entrega. Ana, prove sua coragem. A jovem curandeira ergueu a cabeça, olhos marejados que buscaram o mensageiro adulto. Ela intuía o teste. Não haveria água nem oferendas, mas um choque de vontades e almas. Exu ajoelhou-se ao lado dela, estendeu o braço e juntos desenterraram um pequeno caixote. Continha um espelho de metal polido, antigo como a lua. O Exu falhou em retornar, mas o tambor soou de novo, pulsando em uníssono com o coração de Ieme. Alhem, ordenou Exu, enxerguem-se. Ieme limpou a lama do espelho e refletiu seu próprio rosto, pálido e decidido. Ao lado, a imagem de Exu infantil sorriu. Ana tocou o metal com dedos trêmulos e seu reflexo brilhou com luz própria, um sinal de fé pura. O eco, agora íntimo, murmurou: vocês aceitaram ver a si mesmos e aos outros. Prossigam para o centro do carvalho, onde a água dorme sob a terra. A terra estremeceu novamente, abrindo-se em fendas estreitas. De cada fissura emergiu um filete de água turva, mas dançante, encantada. A mina se aproximou, tocou o fluxo que corria como lágrimas libertas e sorriu com alívio. Exu infantil estendeu a mão, atraindo o líquido para um búzio ornamentado. Agora tragam o búzio ao Orumilá, ordenou o mensageiro adulto, apontando para uma linha de búzios cravados no carvalho. Ieme ergueu o búzio, sentindo o peso do pacto ancestral nos ombros. Cada gota de água carregava a memória das gerações esquecidas. Ela fechou os olhos, pronunciou o nome de Exu em Iorubá e colocou o búzio no primeiro Orumilá, gravado em espiral. Um clarão de luz percorreu os búzios e o carvalho exalou uma brisa morna, perfumada de folhas novas. Ana sorriu novamente, livre do medo. O eco final soou em coro de tambores vindos do coração da encruzilhada. Vocês passaram, disse o eco, agora suave como o canto de crianças. Mas o silêncio dos orixás só terminará quando o primeiria oferenda for conduzida ao coração do vilarejo. Exu sorriu, levantou Ieme e Ana. As bússolas espirituais apontavam para a casa. Enquanto o vento dançava em turbilhão, o trio, mensageiro, curandeira e criança, seguia de volta, sabendo que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A lua cheia se erguia sobre a alvorada, quando Ieme, Exu e Ana, agora acompanhados por Ialorixá Amina e um grupo de jovens da vila, chegaram ao terreiro central. Antes silencioso, agora erguendo velas acesas em encruzilhadas improvisadas. O ar estava carregado de expectativa, cada chama tremia como um coração prestes a desabrochar. Ieme respirou fundo, sentindo o axé pulsar sob seus pés. Convidou os aldeões a formarem um círculo ao redor do grande tronco vazio que servia de altar. Cada um levou uma oferenda: ervas, búzios, pequenos frascos de dendê. Exu inclinou a cabeça, como se ouvisse o murmúrio do Orum, e estalou os dedos. Foi o sinal para começarem. Enquanto os tambores ecoavam, Ieme ergueu Ana no colo. A criança, vestida de branco e vermelho, simbolizava o futuro restaurado. Ieme falou em voz firme: hoje chamamos Exu para abrir os portões do mundo. Sem ele, não há movimento, não há ponte entre o humano e o divino. Laroye, Exu! Num sopro de vento, 4 trajetórias de fumaça envolveram o tronco, cruzando-se em formas de espiral. Exu infantil surgiu, girou 3 vezes e lançou acarajés no solo, traçando linhas invisíveis de drenagem espiritual. Exu adulto, ao lado, assentiu com um sorriso grave. Era a confirmação de que a vila avançava para a reconexão definitiva. Mas o eco do silêncio ainda sussurrava. Um tremor percorreu o terreiro. A maldição das águas, a dívida ancestral, parecia querer enfim cobrar seu preço. Ieme sentiu o peito apertar. Ialorixá Amina, vendo sua sobrinha hesitar, estendeu a mão. Confie, filha. Exu não abandona aqueles que respeitam o pacto.
Yemi fechou os olhos e, em transe, começou a cantar versos antigos dedicados ao mensageiro. Exu, Senhor dos caminhos, faça o vento voltar. Suas palavras se elevaram ao céu, carregadas de devoção e humildade. De repente, uma névoa densa desceu, envolvendo todos em silêncio absoluto. Os tambores calaram. Os búzios pararam de tilintar. Foi um instante eterno, como se o mundo inteiro contivesse a respiração. Então, um clarão vermelho rasgou a neblina. Exu despontou, majestosamente erguendo seu opaxorô, e exalou um riso trovejante que quebrou o véu. O silêncio se foi, decretou ele, voz retumbante. Os caminhos estão abertos. Uma onda de vento varreu as velas, apagando-as e acendendo tochas ao longo do terreiro. O grupo se lançou em festa. Risos, lágrimas, abraços. O rio longínquo que já se ouvia murmurando voltou a correr em canções de água. Mas Yemi percebeu que algo mudara. Em cada rosto havia um brilho de responsabilidade. Eles não estavam apenas celebrando um milagre, estavam assumindo a missão de manter viva a saudade de Exu, de jamais esquecer sua centralidade. Exu infantil aproximou-se de Ana, depositou-lhe um búzio na palma da mão e sussurrou: guarde isto como lembrança do dia em que o mensageiro foi lembrado. Ana apertou o búzio ao peito e sorriu, cheia de gratidão. Do tronco do altar, uma voz suave, quase maternal, ecoou. Era Yansan, Olodumare ou alguma ancestral entre as árvores. A vila sentiu a bênção das falanges, o sopro dos orixás finalmente restaurado. Yemi, com os olhos brilhando, olhou para a encruzilhada iluminada e disse: Exu abriu o caminho, mas somos nós que devemos manter a trilha viva. E enquanto o vento acariciava as palhas das casas, o povo entoou um cântico de coragem e vigilância, prometendo honrar Exu em cada passo. O sol despontava no horizonte quando Yemi, agora vestida com o axé renovado, conduziu a primeira cerimônia da alvorada. O terreiro respirava vida, folhas tremeluziam, búzios tilintavam e um perfume doce de arruda se espalhava. Exu, em sua forma adulta, observava ao lado de Ialorixá Amina e Ana, que carregava o búzio sagrado. Yemi ergueu o opaxorô como um estandarte de compromisso. Hoje, a reconexão não é apenas um rito, é um modo de vida. O silêncio se quebrou, mas a escuta precisa continuar. Ela convidou cada morador a depositar uma pequena oferenda. Uma palavra de gratidão, uma promessa de cuidado, um gesto de respeito. Um por um, os aldeões deixaram ervas, búzios, dendê, sementes. Cada oferenda simbolizava a aliança renovada com o mensageiro. Em seguida, Yemi se voltou para Ana. Lembre-se, minha filha, Exu não é apenas o que abre caminhos, mas também o que nos ensina a escolher bem as estradas. Ana assentiu, segurando firme o búzio. O vento, um aliado fiel, trouxe um sussurro de sabedoria ancestral. Era o eco dos orixás, celebrando a restauração. Onde Exu dança, a vida respira. Yemi sorriu e prosseguiu. Guardem esta lição. Tudo que se comunica, se movimenta. Mas sem Exu, ninguém avança. E então, dirigindo-se ao povo, ao lembrarmos diariamente de Exu, mantemos o mundo em equilíbrio. Que cada encruzilhada de nossa vida seja saudada com respeito. Laroye, Exu, enquanto a comunidade entoava o canto ritual, Exu infantil dançou em círculos, espalhando pétalas de flores vermelhas e pretas pelas velhas pedras do terreiro. Era a celebração da vida que se renova eternamente. No centro, Yemi fechou os olhos por um instante e agradeceu. Sentiu pela primeira vez o silêncio pleno preenchido de presença. Exu, mensageiro entre Aie e Orum, permanecia ali, vibrando em cada gesto, em cada promessa. Reconectar-se é um ato diário. Honre quem abre seus caminhos, escute quem traz a ponte entre o visível e o invisível, e nunca deixe o silêncio voltar a reinar em seu coração. Laroye, Exu, Mojubá.